Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia? Bom dia, uma boa sexta-feira, bom dia para você que nos acompanha. Bom, Elivaldo, ontem o presidente Jair Bolsonaro, durante transmissão da sua live semanal nas redes sociais, anunciou que o pagamento do auxílio emergencial começa ou dia 4 ou dia 5 de abril. O benefício vai ser pago em 4 parcelas, com valores que variam aí de R$ 150, R$ 250 até R$ 375, dependendo da família. O auxílio emergencial começa no início de semana que vem, dia 4 ou 5, começa o pagamento da mais 4 parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do fique em casa, feche tudo. Bom, o auxílio emergencial, a gente já sabe, já foi aprovado, não é, Elivaldo Barbosa? E nós temos agora essa expectativa de começar, então, o pagamento na primeira semana de abril, logo após a Semana Santa. Correto, Nádia, no pós-Páscoa. É uma medida mais do que oportuna, porque está integrada com esse momento de enfrentamento à pandemia e, naturalmente, como os mais fragilizados, o setor mais empobrecido da população, precisa desse amparo do Estado, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Não é no mesmo nível, no mesmo padrão, como desejava, por exemplo, a oposição, mas foi, segundo a área econômica do governo, possível para ser liberado para os mais carentes da população brasileira. Bom, Elivaldo, e também na live ontem o presidente voltou a falar sobre a campanha de vacinação que ele pretende intensificar a partir dos próximos meses no Brasil e também voltou a falar sobre as medidas restritivas, que não concorda com as medidas restritivas, mantém o posicionamento, o presidente Jair Bolsonaro, e falou que também está tudo bem com ele o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Hoje já tem inclusive a primeira reunião que vai ser comandada pelo senador Rodrigo Pacheco, daquele comitê que foi criado anti-Covid depois da reunião dessa semana com o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aí algumas medidas que vão ser encaminhadas depois de um dia em que o discurso duro do presidente da Câmara, Arthur Lira, meio que colocou contra a parede o presidente Bolsonaro. Pois é, Nádia, aí você querer que no dia seguinte o presidente Bolsonaro mude completamente da água para o vinho é querer demais. Mas ele já mostra essa flexibilização em alguns pontos, reconhece a pressão do Congresso, de setores da economia, até do mercado, para a saída do ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, em relação de obstáculos que cria a diplomacia brasileira, defendeu a vacinação e esse plano que foi lançado na reunião do início da semana. Hoje vai ter a primeira reunião com o comando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, claro que voltou a defender pontos que o presidente não abre mão. Por exemplo, as medidas de flexibilização, principalmente aquelas que atingem as empresas, que atingem as atividades econômicas, e voltou a criticar os governadores. Um ponto também de mudança no comportamento do presidente Bolsonaro, Nádia, ele já teria dito a interlocutores que vai se vacinar, Nádia. Ele já vai dar o braço, não a torcer, mas o braço à vacina. E por falar nisso, Elivaldo, nós temos uma excelente notícia para os brasileiros. Olha só, gente, o Instituto Butantan anunciou, e daqui a pouco tem uma coletiva às 8 horas, que nós teremos a primeira vacina brasileira contra a Covid-19. Vai ser a Butanvac. Que notícia, né? Notícia maravilhosa. Então, tantas notícias ruins, essa é espetacular. Maravilhosa, porque aí, Elivaldo, o Butantan já está encaminhando hoje à Anvisa o pedido de autorização para os testes clínicos que devem ser feitos com voluntários. São 2 etapas de testes clínicos e, se tudo der certo, nós teremos até o final desse ano o Butantan produzindo 40 milhões de doses da Butanvac, que vai ser uma tecnologia que o Butantan vai utilizar parecida com a que foi desenvolvida na vacina Oxford AstraZeneca. Então, é uma excelente notícia realmente para a gente fechar a semana. O deputado federal Merlong Solano, do PT do Piauí, testou positivo para a Covid-19. Nesta quinta-feira, o parlamentar está isolado em casa com sintomas leves. O deputado Merlong vai realizar alguns exames, mas deve continuar participando, Elivaldo, das sessões e votações da Câmara dos Deputados, que nesse momento acontecem de forma remota. E a gente deseja uma boa recuperação para o deputado Merlong. Seguramente. Ele tem sintomas leves, mas está tomando todos os cuidados, todo o protocolo de enfrentamento à doença, e esperamos que ele tenha uma breve recuperação para voltar integralmente, não só às sessões que são remotas,
remotas na Câmara Federal, como também as suas atividades políticas como deputado federal da bancada piauiense. O governador Wellington Dias pretende fazer mudanças no governo, Alivaldo? Nádia, ele tem fugido de declarações públicas e não é por motivo de fugir por fugir. Ao momento exige, de fato, um foco pleno, total, nas medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No entanto, a política também não corre tão ao largo da agenda do governador Wellington Dias, que há uma perspectiva de, depois da Páscoa, acontecer mudanças no primeiro escalão do governo do Estado. E mudanças que podem relacionar ou podem envolver o Progressistas, que parte do Progressistas participa do primeiro escalão e diz respeito exatamente à área liderada, comandada, influenciada pela deputada federal Margarete Coelho, que deve, na visão de governistas, deixar a máquina administrativa, deixar a base política, porque não há como compatibilizar, administrar esse conflito político que já é claro, notório e é projetado para 2022 entre o governador Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira. Mesmo com aquela ideia que a deputada sempre tem trabalhado, Nádia, olha, eles vão disputar cargos diferentes, um vai provavelmente para o Senado, o outro provavelmente para o governo, então não tem como chocar na visão dos governistas, tem sim, e aí utilizam uma máxima usada sempre pelo governador Wellington Dias, e uma máxima aplicada ao futebol. Um atleta, ou uma atleta, no caso a deputada Margarete Coelho, é impossível participar do mesmo jogo, da mesma decisão, nos dois times. Joga no lado e joga do outro. Joga no outro, joga um tempo num time e joga um tempo no outro. Isso, até mesmo em jogos amistosos, está um pouco fora de moda, Nádia. E a outra mudança diz respeito à possibilidade de ingresso do PSB ao governo, Nádia. A relação ou a aliança PSB-PT poderá ser restabelecida no estado do Piauí. O que é que isso significa? O governador Wellington Dias e o ex-Wilson Martins voltarão a ser aliados. Isso poderá ser concretizado também depois da Páscoa, com a possibilidade, inclusive, do PSB integrar o primeiro escalão do governo do Estado. A pasta mais comentada é a da Defesa Civil, mas também há comentários sobre a SEMAR, que é a Secretaria do Meio Ambiente, atualmente ocupada pela secretária Sádia Castro, irmã da deputada Margarete Coelho. Olha aí, né? As movimentações. O vice-prefeito de Teresina, que é do PSB, ontem também fez declarações dizendo que não tem problema nenhum essa reaproximação do PSB com o governo do Estado. Isso significa dizer também realmente a participação, a aproximação do ex-governador Wilson Martins ao governador Wellington Dias. Lá em Parnaíba, Elivaldo, ontem foi a vez do prefeito Mão Santa tomar a dose da vacina anti-Covid. Veja só aí o prefeito sendo vacinado. É a primeira dose que ele toma. Foi um dia teve uma repercussão muito grande lá, foi lá no prédio da Secretaria de Saúde do município e o prefeito Mão Santa, tomando a primeira dose, Nádia, fez uma declaração, defendendo a ciência, a vacina e sem esquecer do seu mais importante aliado, o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acredito na ciência e a solução é vacinar, mas eu desejo é que seja todo o Brasil vacinado mais rápido. E a gente vê o esforço do presidente da República. Na verdade, essa turma que combate o presidente da República, eles deviam combater era o corona. Eles querem combater o presidente da República e derrubar o presidente da República. O prefeito que é médico, né? Tem que acreditar na ciência mesmo. Tem que acreditar, exatamente. Então, esse gesto do prefeito Mão Santa é muito importante lá para a cidade de Parnaíba, principalmente, porque mostra o gestor, a principal referência administrativa e política da cidade, aderindo aí 100% às ações de enfrentamento à pandemia neste momento tão difícil. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Olha, Nádia, fusão à vista na base governista. Partidos aí com possibilidade de ingressar na base como o PSB, isso também pode resultar numa espécie de união de lideranças políticas numa única sigla, envolvendo os governistas do PTB, do PDT e do Republicanos. Conversei agora há pouco, Nádia, no curso aqui do ponto de vista como uma importante liderança política desse bloco, digamos assim, ou de um desses partidos, e ele me diz o seguinte: há conversas para todos os lados. Agora, as definições só devem mesmo acontecer quando o Congresso bater o martelo em relação às regras eleitorais para 2022. Se passar o tal voto distritão,
não há nem tanta necessidade assim de se formar grandes chapas por partidos, porque a eleição proporcional passa a ser majoritária. Então, o melhor mesmo é esperar o que o Congresso vai decidir em relação às regras eleitorais para 2022. Muito obrigada, Elivaldo. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana em casa, certamente. Com certeza, Nádia. Toda a proteção devida. Na segunda a gente se encontra aqui no Notícia da Manhã. Exatamente. Mas tem PQT, né, esse final de semana? Tem aí sim. Que trabalha? Tem sim, Nádia. Nós destacaremos aí cuidados que produtores rurais estão tendo para plantio de milho voltado especialmente para a produção de silagem. É um cuidado que os pecuaristas estão tendo, está pegando aqui na região para alimentar o rebanho na época mais seca do ano. Prepara agora que o inverno é bom, tem chuva suficiente e deixa para utilizar durante o ano inteiro. Evita aquele efeito safona, ou seja, gado gordo no período das chuvas e magro na estiagem. Mantém uma certa regularidade. Será um dos destaques do Piauí que trabalha deste final de semana, além dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova que pouca gente conhece, mas que pode mudar a rotina das empresas Brasil afora. Sábado? 9h30 e domingo às 9 horas. Muito bem, Elivaldo, já que hoje a Rádio Cidade Verde está de folga, né? Exatamente. Então nós trouxemos Aderiu o decreto. ao lockdown, né? Nós trouxemos E o foi a medida decreto aqui correta. para que você assine o decreto do Sextou aqui na Muito TV bem, Nádia, Cidade pois é. Verde. Depois você Então, passa álcool aqui na caneta. Correto. Tá bom? Deixei acreditar na redação. Mas com licença aqui, Você Nádia, passa álcool só para aí. contextualizar, esse decreto ele é assinado semanalmente às sextas-feiras no Acorda Piauí da Rádio Cidade Verde. Então, com a permissão do Joelson, do Mauro e da Glenda, e aderindo da Patrícia aqui, Almeida, que anuncia. E da Patrícia Almeida, cerimonialista, que é espetáculo. Atenção, autoridades. Olha, nós temos uma cerimonialista aqui que não deixa a dever ninguém. Patrícia Almeida, da Rádio Cidade Verde. E atendendo aqui ao apelo dos nossos colegas aqui do Notícia da Manhã, especialmente da Nádia, neste novo belíssimo cenário, eu assino agora o decreto do... Sextou. Está sextado. Obrigada, Elivaldo Barbosa. Faz toda a diferença um decreto assinado por você. E com isso nós viu? aderimos também às medidas restritivas aí Bom, tá assinado. do governador e do prefeito, doutor Pessoa. Não é por falta de decreto, né? Não, decreto tem aqui. Obrigada, Elivaldo. Bom final de semana para você. Não esquece de passar álcool aí na caneta, tá certo? certeza.